Tudo? Falou. Bora. Fica com essa Quais aí, são Luiz. os seis sentimentos bases da alma humana aí? Pô, isso é interessante, porque a gente fala de saúde, né, pessoal, e o que é foda? A saúde para as pessoas, na verdade, eu acredito que seja uma coisa intangível, porque a gente não reconhece saúde, Monarca, a gente reconhece a falta dela. É verdade. A gente reconhece saúde de alguma forma também. Cara, tipo, eu olha pra só- você e fala, puta, esse cara tá saudável. Não, tá, mas assim, quando sou eu só presto atenção quando eu tô fudido. Sim. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Não, e isso engana. Por exemplo, eu tô com uma dor no joelho miserável, porque eu me machuquei semana passada. Então, você vê, dor é uma coisa que a gente convive, né, normal, mas a saúde também engana. Quando você vai avaliar a saúde do outro, né, isso é muito complicado. Mas a saúde própria é difícil a gente quantificar, porque a gente está acostumado a perceber doença. E quando a gente vai cuidar de um paciente, por exemplo, que faz atividade física, né, a parte mais difícil do médico de esporte, na verdade, é você fazer uma avaliação, porque até então ele é uma pessoa saudável que quer fazer exercício. Pra você ter uma ideia, no meu consultório, todo mês a gente faz diagnóstico de pelo menos 2 casos de câncer em pacientes que a gente está avaliando pré-exercício. Pois é. Pré-exercício. E assim, é uma pessoa que quer treinar e que não vai em médico, mas quer ir no médico do esporte, porque já tem acompanhamento nutricionista, ou resolve fazer um check-up para começar a treinar, ou precisa de orientação, como é um consultório direcionado para a parte de performance, nutrição, treinamento, a pessoa chega lá, só que, cara, eu me sinto responsável, então eu faço uma avaliação ampla desse paciente para entender se realmente está bem, né? E é muito comum, infelizmente, né? Câncer de tireoide lá e câncer de cólon. Tá? Então a gente sempre, né, quando o paciente tem alguns indicadores inflamatórios alterados, tem um ritmo de vida alterado, né, a gente investiga sempre um pouco mais, né, e um outro sintoma que é delicado, mas que costuma florescer. E o que a gente percebe? Que as pessoas elas têm uma vida meio que compartimentalizada e a gente precisa entender o que para essa pessoa é satisfação. E satisfação e alegria é só um dos 6 sentimentos básicos que a gente vive. Quem são os outros? Medo, raiva, tristeza, repulsa e surpresa. Caralho, tem 3 aí que são negativaços. Não, 4. Teoricamente, os 5 são negativos, mas eu vou aproveitar que você falou que são negativos. Mas se você não tivesse esses 5, Monark, você nunca conseguiria atingir a alegria que está do outro lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele te protege daquilo que pode te agredir. A tristeza faz você pensar naquilo que pode te agredir. A repulsa faz você se afastar daquilo que pode te agredir. Surpresa? A surpresa, ela faz você se preparar para as coisas que pode te agredir. E a raiva faz você se defender daquilo que pode te agredir. E se você não usar essas 5 coisas negativas como ferramentas suas, você nunca vai chegar na alegria. E se você não chega na alegria, você descobre que tem 2 outros sentimentos que são menos elementares, mas que estão presentes na nossa vida, que é a culpa e a vergonha. Culpa é quando você trai os seus valores. E vergonha é quando você trai os valores da sociedade que você é inserido. E nessa mistura, nessa sopa inteira, o que a gente tem que descobrir das pessoas quando elas falam, por exemplo, quero emagrecer, ou então quero ganhar massa muscular? Você precisa descobrir por que essa pessoa quer chegar nisso. Isso é um alvo de discussão minha e da minha esposa muito frequente. Minha esposa é nutricionista, ela é especialista em comportamento alimentar, né? Ela tem uma pós-graduação sobre isso. E a gente discute muito em níveis, né, mais elevados e mais difíceis o que fazem as pessoas serem felizes ou não, o que traz satisfação para elas. O que a gente observa? Que existe uma diferença muito grande entre 2 tipos de pessoas que a gente pode dividir do grupo das pessoas que querem mudar a forma de viver ou a forma de se apresentar. Porque, entenda, o seu físico ele faz parte da sua identidade. E muita gente fala para você, olha, você pode mudar. Você pode mudar. A questão é, por que você vai mudar? Porque se você muda porque você não gosta de quem você é completamente diferente de você mudar porque você gosta de quem você é e quer melhorar. E o que eu e ela percebemos ao longo desses anos trabalhando? Que quando você tem uma pessoa que gosta de si e quer melhorar, essa pessoa ela começa a fazer uma atividade e ela vai até o final. Ou, que não tenha final, ela se sucede de uma forma progressiva. Por isso a palavra sucesso. E quando você tem uma pessoa que não gosta de si, o que acontece?
ela não vai gostar da progressão. E o que vai acontecer então? Ela vai desistir. E o problema não é quem não aceita o desafio, é quem desiste diante dele. Porque o que faz com que você mude alguma coisa é consistência. Caramba, eu viajei aqui, né? Não, tu tá dando uma aula. Caralho, eu tô me sentindo merda, tá ligado? Não, velho, pelo amor de Deus, não tô falando aqui. Não, é super interessante isso, e é total. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse negócio, né? E eu acho que tem muita gente que não se gosta realmente, é isso que eu tava pensando enquanto você tava falando, sabe? E como que você faz pra se gostar? Tipo, e por que será que as pessoas não se gostam? Como elas descobrem porque elas não se gostam? Né? Cara, eu vou ter que falar outro acrônimo pra você, tá? Então a gente falou dos 6 sentimentos básicos da vida humana, a gente falou de mais 2. Vou falar de uma coisa que a gente chama de RAIN, tá? RAIN, ele é um acrônimo daquilo que tem que ser a sua atitude quando você se vê de frente a um desafio, uma dificuldade ou um problema. O que você faz, né, no seu dia a dia? Primeira coisa, você tem que se confrontar. Né? E aí tem um problema grande que tem muita gente que não se gosta porque evita se confrontar. E a gente precisa confrontar nossos medos, nossas tristezas, como eu falei, nossa repulsa, nossa raiva. Né? A gente precisa olhar pra gente e entender do que a gente quer ou não. Né? E aí vem a gente aprender a falar não, a gente aceitar aquilo que nos desafia. Mas existe uma forma muito técnica de você fazer isso. E é justamente por esse acrônimo. O que é a primeira coisa, RAIN? Reconhecer. Então você olha para aquilo e fala, isso me incomoda. Segunda coisa, aceitar. Você é assim. O meu cabelo é crespo, mas eu gosto de cabelo liso. Mas eu tenho que primeiro aceitar que o meu cabelo é crespo e me sentir bem com ele. Porque aí, quem sabe, eu coloco o cabelo liso e percebo que esse cabelo liso, eu faço um alisamento e percebo que esse cabelo liso, por exemplo, não me agrada tanto quanto eu imaginava. Terceira coisa, investigar. Reconhecer, aceitar e investigar. Por que você vai investigar? Você tem que entender de onde vem aquilo de você. E por último, não identificar. Ou seja, você nunca vai trazer para você. Você é um sentimento ruim, fique aí. Isso é importante para você se conhecer e para você conseguir tomar as decisões que te agradem. Porque a gente é obrigado a tomar muita decisão que nos desagrada. Agora, tem algumas que nós não somos obrigados a tomar. Tem coisa que nós não somos obrigados a ouvir. E a gente tem que limitar esse barulho externo. Até porque a gente fala, não interessa o que os outros falam. Interessa, sim. Aquilo te machuca. Com o tempo, tudo bem. Você vai se calejando. Agora, o quanto de ferida você carrega na sua vida porque você deixou que essas coisas te machucassem?